E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar de uma banda que, tipo, acendeu o pavio do movimento grunge, mas que decidiu sair de perto antes da explosão. Uma banda que preferiu a integridade em vez dos discos de platina. Essa é a história do Mudhoney. Para começar, vamos pensar um pouco nessa pergunta. Imagina só a cena. Essa é a questão central que define toda a jornada do Mudhoney e que vai guiar a nossa conversa hoje. O que é sucesso? O que é fama? E o que realmente significa vencer no mundo da música? Para a gente entender essa trajetória meio anti-estrelato deles, vamos seguir por aqui. Primeiro, a gente vê a explosão do grunge. Depois, como eles basicamente salvaram a gravadora deles. Aí, a gente passa pela experiência nas grandes gravadoras, a filosofia por trás de tudo e, no final, por que eles se acham os verdadeiros sortudos da história. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Nossa história começa lá nas origens do Mudhoney e na sua entrada que foi explosiva na cena musical. Foi um momento que definiu todo um género. Olha só a velocidade com que tudo aconteceu. É impressionante. Das cinzas de uma banda, o Green River, nasceu um single que ia definir uma geração inteira. Em questão de meses, o Mark Arm e o Steve Turner, junto com o Matt Lukin e o Dan Peters, criaram uma coisa completamente nova e crua. E o que era esse som afinal? A própria gravadora deles, a Sub Pop, usou esse termo quase como uma piada de marketing. Era um som sujo, distorcido, meio largado. Grunge não era só música, era uma atitude, e o Mudhoney foi quem deu o pontapé inicial. Cara, o impacto de Touch Me I'm Sick foi imediato e duradouro. A música não só virou um hit nas rádios universitárias, como ela uniu toda a cena de Seattle. Foi tipo o catalisador que mostrou para o mundo que estava borbulhando lá no noroeste do Pacífico. Agora vamos avançar um pouco porque a história fica ainda melhor. O Mudhoney não só definiu o som, como também foi essencial para a sobrevivência da lendária Sub Pop. Hoje é meio difícil de imaginar isso, né? Mas a gravadora que ia lançar o Nirvana para o mundo inteiro estava com a corda no pescoço. Eles mal conseguiam pagar as contas de luz. E é aí que o segundo álbum do Mudhoney entra em jogo. O Every Good Boy Deserves Fudge vendeu umas 75 mil cópias. Pode não parecer um número de blockbuster, mas para Sub Pop, naquele momento, cara, foi uma tábua de salvação. O ponto principal é esse. Essas vendas foram absolutamente vitais. Deram para a gravadora o fôlego, o dinheiro que eles precisavam para continuar de pé. Um pouquinho antes da explosão mundial do grunge com o Nevermind do Nirvana. E isso aqui resume tudo, né? A frase de uma das figuras mais importantes da cena de Seattle só reforça o status deles. Eles não foram só pioneiros da música, eles foram os salvadores da gravadora que definiu uma era. Com o grunge explodindo, é claro que as grandes gravadoras foram atrás de talentos. A mudança do Mudhoney para a Reprise Records foi uma surpresa para muitos. Mas o jeito que eles lidaram com o mundo corporativo da música foi totalmente fiel a eles mesmos. Olha, isso aqui mostra perfeitamente o contraste de mentalidade. De um lado, o plano do Mudhoney, super pragmático, focado em pagar as contas, a casa. Do outro, o plano típico do rockstar. Fama, excessos, sabe? A definição de sucesso deles era simplesmente outra. Eles foram incrivelmente espertos, cara. A estratégia era simples. Gastar o mínimo possível na gravação e embolsar o resto. Eles usaram a grana da gravadora grande não pra festa, mas pra vida real, tipo pagar a entrada de uma casa. E essa história da música de $162 é lendária. Mostra o foco deles na longevidade, não no luxo. Mas claro, sobreviver àquela era não quer dizer que eles passaram ilesos. Com uma honestidade brutal, o vocalista Mark Arm admite que caiu em alguns clichês da época. Foi um período bem turbulento, mas, no fim, eles conseguiram sair dessa. E isso leva a gente para o coração da filosofia da banda, uma escolha consciente de dizer não para a fama mainstream para poder ter liberdade artística e autenticidade. Essa ideia não surgiu do nada, sabe? A própria fundação do Mudhoney foi uma reação contra o que eles chamavam de carreirismo. O fim do Green River foi por causa disso. Arm e Turner queriam fazer música crua, enquanto outros, que depois formariam o Pearl Jam, já tinham ambições de tocar em estádios. Essa citação do Mark Arm é perfeita. Captura o humor seco e a perspectiva da banda sobre a fama. Eles chegaram perto do sucesso gigante. Viram a montanha russa na frente deles,
mas nunca sentiram a necessidade de comprar o bilhete. E nada mostra melhor essa atitude descontraída do que essa história hilária e irreal. Imagina, em vez de ficarem bravos, eles simplesmente levaram na boa. É um contraste absurdo com a seriedade e o ego que a gente vê tanto no mundo do rock. E assim a gente chega na conclusão dessa história, onde vemos o que o legado deles realmente representa e porque, no final das contas, eles se consideram os sortudos. A história fecha um círculo perfeito. Depois da experiência com a gravadora grande, eles voltaram para casa. E o facto do Mark Arm trabalhar no armazém da Sub Pop não é um sinal de fracasso, muito pelo contrário. É um sinal de uma vida sustentável na música, livre da pressão da fama. Eles parecem genuinamente felizes com isso. Essa é talvez a declaração mais poderosa de todas. Vindo do Steve Turner, que estava lá no comecinho com os futuros membros do Pearl Jam, essa frase resume tudo. A escolha foi consciente e ele não se arrepende nem um pouco. Então, no fim das contas, é isso. O sucesso do Mudhoney não se mede em discos de platina ou em estádios lotados. A conquista deles foi ter navegado nas águas mais malucas da indústria da música e ter saído do outro lado, ainda sendo eles mesmos, com a amizade e a música intactas. E com isso, a gente volta à pergunta do início. A história do Mudhoney desafia a nossa ideia do que é ter sucesso. Nos deixa pensando, no fim das contas, quem são os verdadeiros sortudos dessa história toda? Se curtiu o vídeo, curta, compartilhe, comente Oi Tio Grange e se inscreva no canal Grange Aposentado. Até a próxima!